Graça e paz, povo abençoado do Senhor. Quero estar compartilhando alguns versículos com vocês que se encontram no livro de Juízes, capítulo de número 4. Enquanto você localiza o livro de Juízes, eu quero estar dizendo o qual é importante que você deixe o teu like nesse vídeo. Você vai estar ajudando muito que a página Restaurando Vida possa estar crescendo, Nós precisamos muito, é muito importante. Talvez você não entenda qual importante é que você clique, sinal de joinha, de gostei, quando você demonstra para o YouTube que você está aprovando o conteúdo que nós estamos produzindo todos os dias. O YouTube automaticamente vai estar indicando para outras pessoas também que de repente não conhecem o nosso canal. É um canal novo, estamos começando, e assim como através da palavra de Deus nós temos abençoado a tua vida, a tua casa, outras pessoas também possam ser abençoadas, e você está nos abençoando também. E quando você se manifesta, quando você reage à nossa publicação, há um engajamento. Isso é muito importante para a nossa condição mediante a plataforma, e nós já te agradecemos. Se ainda você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva logo aqui embaixo, você vai encontrar lá inscreva-se, é muito simples. Você clicou em inscreva-se, você já está inscrito. Toque no sininho de ativação, e todas as vezes que nós lançarmos um conteúdo novo, automaticamente o YouTube já vai te anunciar para de primeira mão. Você está recebendo essa palavra que o Senhor a cada dia tem nos agraciado para estar ministrando sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a tua casa e sobre a minha casa, E como eu disse, livro de Juízes, capítulo de número 4, a partir do verso 1 até o verso 9, diz assim: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Ude, e vendeu-os o Senhor em mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual, então, habitava em Hadosete-Ragoim. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quisson a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e os darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. A palavra é bem clara e objetiva, como é a minha intenção também ser bem objetivo nesse vídeo. A Bíblia vai nos dizer que mais uma vez o povo se rebelou contra Deus. Mais uma vez o povo fez coisas que entristeceram o Espírito de Deus. Eles transgrediram, pecaram, e por causa disso a Bíblia vai dizer que Deus permitiu, não só permitiu, como os entregou nas mãos dos inimigos para que houvesse um conserto. Nós temos ministrado muito sobre isso, que sobre o amor de Deus, sobre a graça, o cuidado de Deus para conosco, mas que são os nossos caminhos que determinam
onde nós vamos chegar, né? E quando nós transgredimos, nós abrimos portas nas regiões espirituais para o mal chegar na nossa vida. E a Bíblia diz que o inimigo, então, veio para detonar. E a Bíblia diz aqui que o inimigo chegava com 900 carros de ferro. E por 20 anos, violentamente, o povo estava sendo oprimido, né, pelo rei de Canaã, né? Então a Bíblia vai nos dizer que por causa dessa opressão, né, uma vida de vergonha, de limitação, de fracasso, de derrota, o povo começou a clamar a Deus. E eu quero te chamar você a essa responsabilidade, que você venha entender o qual é importante a oração. Quando nós clamamos, quando nós invocamos ao Senhor, né? A Bíblia diz que o Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, nós precisamos clamar quando nós apresentamos a Deus as nossas dificuldades, nós pedimos socorro a Deus, Ele se manifesta. E algo também que nós temos compartilhado muito nos nossos vídeos, nas nossas mensagens, né? De repente você está chegando agora no nosso canal, você tem a oportunidade de estar, né, acompanhando os vídeos anteriores. Nós temos alguns vídeos já, né, sempre com uma palavra, né, abençoada da parte de Deus para as nossas vidas, né? Nós precisamos estar sempre apresentando a Deus o nosso clamor, né, as nossas necessidades, e Deus, Ele responde, né? Deus, Ele se manifesta e Ele vem através da palavra. Ou seja, Deus vai nos dar um direcionamento para que através da mudança da conduta, nós mudamos de direção, de conduta, de posicionamento, as coisas começam a mudar ao nosso redor, né? Então a Bíblia vai dizer que o que Débora diz? A Débora, vendo a situação do povo, como que estava, chamou o líder dele. Quem era o líder? Era Baraque, né? A tradução aqui vai dizer que Baraque quer dizer relâmpago de Deus, trovão, ou seja, um nome muito forte. Baraque tinha um nome, né? Quando fala assim, trovão, a gente vê muito, né, sapatinho de fogo, né, varão, né? Amém. Ou seja, um nome muito forte. Ele tinha um nome, mas a Bíblia vai mostrar aqui que ele tinha o quê? Medo. Ele estava com medo. Ele recebeu uma palavra de Deus. Ou seja, o povo começou a clamar a Deus, clamar a Deus. O que Deus faz? Deus olha do céu, olha alguém, levanta alguém para liderar aquele povo. Levanta alguém para conduzir aquele povo. Deus vai honrar alguém através daquela circunstância, daquela situação. E Ele chama Baraque para liderar, para julgar o povo naquele momento, para conduzir o povo, e dá uma palavra para Baraque. Baraque, pega o teu povo, reúne ele no monte, né? Forma aquele exército, e eu atrairei lá nos ribeiros o teu inimigo. E você vai lá, abate eles, porque eu serei contigo e vou te dar vitória sobre eles. Ou seja, eu vou te exaltar. Isso é uma exaltação. Quando você pega uma causa perdida, quando você entra numa situação, numa empresa, num lar, ou em qualquer área que está destruída, já não há mais esperança. Mas quando você tem um direcionamento de Deus, e através daquele direcionamento que Deus te deu, você obedece aquela palavra liberada e age da segundo Deus está te direcionando, o resultado vai ser positivo. E realmente é uma glória de Deus, é uma honra. As pessoas falam assim: poxa, que bênção que você chegou na minha vida. Poxa, essa empresa antes de você era uma, agora é outra. Depois que você chegou nesse colégio, o colégio não é mais o mesmo. Depois que você assumiu essa liderança, os jovens estão mais envolvidos. Quando você assumiu o ministério de louvor, há mais uma sincronia, está melhor, os jovens estão buscando mais, estão louvando com mais intensidade. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra e obedecemos, o negócio vai fluir. Só que a Bíblia diz que Débora estava observando Baraque e ele não continuava. Os estudos, os livros, não a Bíblia diz isso, mas os estudos dizem que Baraque, ele montou uma estratégia. O que ele fazia? Ele estava nos montes
com o teu povo nos montes, porque do alto você tem uma visão melhor, mais ampla do que está acontecendo. E quando o inimigo vinha, tentava subir ao monte, eles tacavam pedra, tacavam lança, ou seja, o inimigo não conseguia chegar a ele. Só que a Bíblia vai dizer que Deus não deu a ele só os montes, Deus deu a ele os montes e os vales, os ribeiros, ou seja, Deus deu a terra ampla para ele, e o inimigo o oprimiu, e ele não estava usufruindo das bênçãos que o Senhor tinha derramado sobre ele. Às vezes nós acabamos nos acomodando com a situação. Deixa, tá bom, né? Já esteve pior, né? Tem pessoas que não têm nem nada, tem pessoas que não têm nem o que comer, mas eu não tenho que me basear no que as pessoas vivem. Eu preciso me basear naquilo que Deus tem para a minha vida. Deus tem o melhor para a minha casa. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Existe uma palavra liberada de Deus. Mas se não obedecerdes, serei devorados à espada. Ou seja, então eu quero obedecer e quero gozar de tudo aquilo que Deus tem para mim. Mas o que o inimigo faz? Ele te oprime. A Bíblia vai dizer aqui que Baraque, ele vinha com 900 carros de ferro. Meu irmão, minha irmã, 900 carros de ferro. Eu quero que você entenda. Cada carro de ferro, na época, a história vai dizer que tinham 4 rodas de ferro. Imagina, 900, 1800, 3.600 rodas rodando ao redor do monte. Cada carro com 2 cavalos. Cada cavalo com 4 cascos batendo. Isso ao mesmo tempo. E cada carro com 2 homens gritando espada pelo rei. Isso é um barulho muito grande, é uma intimidação. E a Bíblia diz que eles oprimiam o povo. E Baraque, lá do alto, olhando aquele exército, rondando dia após dia. E a Bíblia diz que durante 20 anos eles foram oprimidos, durante muito tempo. 20 anos é uma vida. Mas eles clamaram. Quando você clama, a história muda. Quando você começa a buscar Deus, a tendência é de melhorar 100% o quadro atual. E Deus libera uma palavra. Atrai o teu povo para um só lugar. Reúne eles, olha só, Deus disse que o próprio Deus atrairia o inimigo para o vale. Eles só precisavam estar lá, porque Deus daria a vitória a ele, mas ele temeu e ele não ia. E Débora disse assim, mas por acaso, quero ler aqui com você, né? E atrairei a ti para o ribeiro de Quisson a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na sua mão. Mas o que Baraque diz? Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Ela diz assim, eu vou contigo sim, mas fique ciente que você será envergonhado, porque a uma mulher Deus honrará. E naquele tempo, então, que a mulher não tinha valor, Débora disse assim, porque você até vai na peleja, mas você não está mais baseado na palavra do Senhor. E quantas vezes nós agimos dessa forma? Quantas vezes nós temos uma palavra de Deus dizendo que vai restaurar a casa, dizendo que vai restaurar o casamento, dizendo que vai restaurar o ministério, dizendo que a empresa não vai fechar, dizendo que o filho vai voltar, dizendo que a filha vai se endireitar. Nós temos uma palavra de Deus, e quando nós temos uma palavra de Deus, nós temos uma palavra daquele que é conhecedor de todas as coisas. Deus, ele conhece o oculto e o escondido, ele conhece o coração. Às vezes nós olhamos para a situação, para a circunstância, para a pessoa e dizemos que não quer nada, que não tem jeito, mas Deus não está vendo aqui, Deus está vendo lá na frente, e Ele já está vendo a pessoa restaurada, transformada, liberta, curada, o teu casamento alicerçado, a tua vida mudada, abençoada, próspera. Deus não está olhando para essa circunstância, Deus está olhando que quando Ele liberou a palavra já se cumpriu. Eu já disse para você em outros vídeos, quando Deus libera uma palavra aqui, Ele já está lá no tempo da promessa, Ele já falou e já está vendo o resultado da palavra cumprido.
Deus não erra no que Ele fala. Quando Deus fala, pode passar céu e terra, vai se cumprir. É fato, tão certo quanto o Senhor vive. E nós anulamos a palavra que o Deus falou, aquele que quando Ele fala, ninguém pode impedir. E ouvimos a palavra, às vezes, de uma pessoa que está do nosso lado. E não tem jeito, não. Se fosse eu, já teria desistido há muito tempo. E entrega na mão de Deus, isso aí não tem, é caso perdido. E nós esquecemos que quem falou é aquele que é fiel para fazer se cumprir. A Bíblia diz que Ele vela pela palavra dele. Nem um hífen e nem um tio se perde. Quando Deus fala, é só questão de tempo. E nós ouvimos a palavra do homem que uma hora diz uma coisa e outra hora diz totalmente o oposto daquilo que falou. Ou então, ouvimos a palavra do diabo, que veio para roubar, para matar, para destruir, que veio para tentar frustrar os planos de Deus na nossa vida, e na tua vida, e na tua casa, e na minha casa. O diabo vive para isso. Uma oportunidade, um pastor falou comigo assim: Valdinei, na época eu trabalhava de motoboy, lá no Rio de Janeiro. Eu novo convertido, ele falou, e eu passando por um processo, né, espiritual muito grande. Ele falou assim: Valdinei, você trabalha com o quê? Eu falei assim: eu sou motoboy. Ele: há quanto tempo? Eu falei os anos, não me lembro agora a quantidade de tempo. Ele: você se acha um bom motociclista? Eu: sim. Ele falou assim: o diabo, desde que ele é diabo, ele rouba, mata e destrói. Ele faz isso até de olho fechado, até plantando bananeira. Ele não faz outra coisa senão isso. A Bíblia diz que o inimigo, ele fica ao nosso derredor, observando a quem ele possa tragar. Você está trabalhando, o diabo está ali te observando. Você está dormindo, o diabo está ali te observando. Você está orando, o diabo está observando. Você está glorificando, você está reclamando. Independente do que você esteja fazendo, ele está observando, esperando o momento exato de entrar para roubar, matar e trazer destruição. E muitas vezes nós ouvimos essas palavras desse demônio, que só tem o propósito de minar os planos de Deus na tua vida. Mas como eu disse em outra oportunidade, eu repito aqui, ele não pode fazer nada senão te instigar a desistir, botar na tua mente que já não tem jeito. E quando você desiste, você acha que Deus vai deixar de abençoar um lar por tua causa. Você acha que Deus vai deixar de prosperar uma cidade por tua causa. Ele simplesmente levanta outro. Porque quando Deus tem propósito na vida de alguém, quando há nós chamamos de pedra de tropeço, são pessoas que estão impedindo, ele tira, simples assim. E Baraque, ele preferiu confiar no braço de carne de uma mulher. Ela falou assim: Deus falou para você, ou seja, eu imagino que Débora foi a Baraque para reanimar ele. Baraque, chega aqui, meu amigo, por acaso Deus não falou para você reunir o teu povo aqui, que ele vai atrair o inimigo ali embaixo, e é só você descer, não vai ter peleja, ele vai entregar ele na tua mão, e você vai ser aclamado. Baraque. Com Baraque chegou, Deus mudou nossas vidas. Que coisa maravilhosa, a exaltação, o tempo da exaltação, o tempo que Deus pega uma pessoa lá no lamaçal, no monturo, e assopra o nome, levanta, exalta, glorifica, mas a pessoa simplesmente abre mão, e ele diz assim: se você for comigo, eu vou. Agora, se você não for, ou seja, eu confio mais em você do que no que Deus falou. E ela falou: eu vou com você sim, mas fique ciente que a glória não será tua, você só vai pelejar. Ou seja, às vezes, por uma fração de segundos, uma palavra que nós ouvimos, nós jogamos fora uma oportunidade. E Deus faz o quê? Levanta outro. Ou seja, Baraque não foi, Deus levantou Débora e deu o livramento ao povo dele. Que você possa entender que o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer com ou sem você. Que bom que seja contigo, porque às vezes a gente já está tanto tempo na luta, tanto tempo na prova, mas quando chega o tempo da vitória,
nós desistimos e abrimos a mão e vem outro e abraça aquilo que era ser para nossas vidas, né? A gente lutou, orou, cavou e quando jorra a água nós já desistimos e outro vem e bebe a água do poço que nós cavamos. E eu não quero isso. Eu viverei aquilo que o Senhor tem prometido para mim. E eu quero que você faça dessas palavras uma palavra como ânimo, como alicerce para a tua vida. Que você vai viver, a tua casa vai viver, o teu relacionamento está passando por tribulações, Deus ele restaura. A tua vida financeira está passando por tribulações, Deus restaura. Tem uma música, não evangélica, mas uma música circular que eu gosto muito, que diz assim: se o problema é financeiro, logo terá solução. Vai ter solução. E às vezes nós desistimos. Não desista, não retroceda. Se Deus falou, se foi Deus que falou, descansa. Faça a tua parte. Ouça a palavra. Deus está te dando uma palavra agora. Deus está te dando um direcionamento. Cabe a você ir na direção que Deus está te dando ou ir naquilo que estão falando para você. Basta assim. Relacionamentos são assim. Você desiste do marido, passa 2 dias, ele está com uma pessoa, às vezes pior do que você, ou às vezes melhor do que você. Um filho, você desiste do filho, e daqui a pouco o filho está bem restaurado, liberto, curado. E você perdeu essa oportunidade que você não creu, mas alguém que crê. Eu quero que você creia naquilo que Deus declarou sobre a tua vida. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia, busque. E no início da restauração nós falamos que nesse momento de luta, de adversidade, a Bíblia diz que o povo clamou a Deus. Clame ao Senhor, apresente a Ele: Senhor, eu estou assim, estou desanimando, estou cansado, me reanima, me fortalece. E Ele faz. Ele vai levantar pessoas para te apoiar, vai levantar pessoas para estar do teu lado, te dando uma palavra todos os dias. Deus faz isso. Tome posse dessa palavra. Se Deus falou, faça. E você vai ver como Ele é fiel na tua vida e na minha vida. Eu quero mais uma vez convidar você, não deixe de deixar o teu like aqui. É muito importante para o nosso canal. Compartilhe esse vídeo. Se não se inscreveu, inscreva-se e seja abençoado, seja abençoada em nome de Jesus. Um abraço.